ajudar as pessoas a entenderem que sustentabilidade não é só água, energia e resíduo. Como líder, como gestor, você tem que saber não pôr a comunidade em circunstâncias de potenciais conflitos. Esses aparelhos todos que nós acabamos de falar aqui, gente, aonde eles foram parar? Então, até eu posso dizer então que a tecnologia e a sustentabilidade, elas andam de mão dadas. E não existia nada na época, nenhum estudo de sustentabilidade para condomínios. E aí que a gente começou com cursos e eventos que era justamente para levar conhecimento para síndico. Olá, estamos aqui para mais um Mulheres Condominiais, um olhar feminino para o condomínio. E, como não podia deixar de ser, com os nossos patrocinadores. A Repinte, que, como eu sempre digo, pensa tanto nas mulheres, que olha, ela faz uma lixa, e lixa boa, viu meninas? É excelente. Ela faz restauração de pintura, restauração de prédio e pinturas. Além disso, nós temos a Atende Portaria e a GK Condomínios, desde 1976. Venham conosco para mais um programa dos Mulheres Condominiais, um olhar feminino para o condomínio, comigo, Ana Luísa Pretel. Hoje, com convidados especialistas na matéria de sustentabilidade, também eles têm uma plataforma de curso, são meus parceiros no Mulheres Condominiais, que nós vamos falar muito do que é o Ecozila, né? Por que esse nome? E vamos dizer um pouquinho da história deles, para que todo mundo conheça, além da própria sustentabilidade. Sejam bem-vindos, Marcos Lee. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Agradecer também a todos os patrocinadores e a você principalmente. E Tiago Machado. É muito legal estar aqui com você, finalmente, né? Finalmente. A gente tem essa parceria que nasceu há uns anos atrás. Exato. Acho que foi em janeiro de quer dizer, nasceu antes, mas em janeiro de 2022, a gente fez um evento juntos lá em Fortaleza e foi aí que a Pretel começou a conhecer de acha que era o Ecozila, no fim das contas, né? Porque o Ecozila... O que é o Ecozila? Vamos lá, o que é o Ecozila? Diga pra gente. Então, o Ecozila nasceu de um propósito nosso, meu e do Marcos, de, através da sustentabilidade, a gente levar para empresas, em primeiro lugar, no primeiro momento, nasceu com esse propósito, essa consciência, essa responsabilidade, esse compromisso, não só com o meio ambiente, mas com as pessoas do qual ela tem impacto, né? Colaboradores, clientes, né? e familiares de uma forma geral, mas o impacto maior na sociedade que as entidades têm, além das oportunidades, dos benefícios econômicos que a nosso olhar, nosso enxergar, por que as pessoas estão esperando tanto para tirar proveito de todas essas boas ideias e práticas que têm sido implementadas, dando resultado nas empresas. E a gente começou a viajar aqui, inclusive vindo muito para São Paulo. A quantidade de prédios residenciais que tem aqui é de extasiar a gente, né? Até o horizonte terminar. E nesse mar de pedra, a gente imaginou qual o impacto que você tem hoje com aquela operação de condomínio, que as pessoas, aquele monte de gente vivendo ali, se já na construção a coisa já é complicadíssima em termos de meio ambiente, né? E a gente foi acompanhando e participando desse mundo da gestão e da operação e concluindo, num primeiro momento, que, nossa, como o nicho, né? Os imóveis condominiais, eles têm realmente um impacto de poluição, tanto das águas quanto do ar, de geração de resíduo, né? Olha, toneladas, mais de 84 mil toneladas de resíduos são produzidos no país, dos quais nem 4% perdão, estão indo para reciclagem. Então você veja, a gente está colocando mais sujeira debaixo do tapete do que mesmo fazendo alguma coisa para reverter isso, que tem algum resultado, algum impacto nisso. Então uma hora vai esgotar, alguma coisa tem que esgotar. Não dá para ser a mesma coisa. Então, nesse pensamento,
eu acho que muitas vezes é que depois que a gente vê o clima tão louco, a gente tem esse lado aí, demora para a gente sentir o impacto, mas o que é mais interessante é que se a gente for olhar para os benefícios, tanto econômicos quanto sociais, é um tipo de comunidade muito mais inteligente, até de conviver, né? Que é, inclusive, convivência é o tema do nosso evento. Que foi o nosso evento, né? As mulheres condominiais. Dessa... E que é uma questão muito importante. Então, convivência é sustentabilidade. E o nosso propósito, inicialmente, foi primeiro mostrar para o nosso mundo que sustentabilidade não é só água, energia e resíduos, se preocupar com o planeta. Tem um monte de responsabilidade. Eu acho que quando você faz até um controle de pragas no teu condomínio, quando você tem o seguro que é obrigatório para o condomínio, você está fazendo isso, quer dizer, tudo isso existe pelo outro, para preservar a vida, o patrimônio, né, respeito ao lar das pessoas. Então, o mundo de condomínios é muito mais além do que aquela estrutura e aquela fachada. É uma comunidade pulsante, cheia de necessidade, de briga, de intriga. Ao mesmo tempo que tem que se entender para poder aumentar a taxa de condomínio, porque tem que fazer a reforma dos pilares e etc., como é que fazer a renovação de todos os elevadores, porque tá que não aguenta mais tanto problema que acontece, então tem que ter uma modernização. E de onde é que tira esse dinheiro se todo mundo não concordar? Se todo mundo encontrar um meio, ou se vai buscar um financiamento, maneiras inteligentes. E outra coisa, e por muita desconfiança que existe, né, por parte dos moradores, síndicos, fornecedores, fornecedores dos funcionários deles e assim por diante, a gente vive essa necessidade das pessoas comprovarem o trabalho que por isso a governança, que hoje é muito uma pauta sólida, muito importante para se tornar sustentável, é você comprovar de fato o que você está fazendo e montar relatórios e trazer índices e dizer como é que você está progredindo e em quanto tempo você resolve, por exemplo, a redução de energia de um condomínio, o controle de qualidade e consumo de água para levar mais saúde para as pessoas. Então, o síndico é esse profissional que, de repente, ele vira um pouco de tudo. Não tenha dúvida. Ele até psicólogo, se deixar, ele vai acabar tendo muita gente, contando até problema de família, porque a comunidade é isso. É gente que pode encontrar um ambiente hostil no meio de outra gente, mas pode encontrar um ambiente super colaborativo, que o pessoal se valoriza, né, que respeita o fato de nem conhecer o outro direito para supor ABC, e assim por diante. É aquela comunidade que também se comunica, que resolve ou procura resolver seus conflitos, não por causa de si ou porque é só cristão. A mediação, por exemplo, ela é sustentável. Completamente. Porque elas são a vontade das partes que se unem, né, e chegam num acordo. E aí aquilo é sustentável. Sim. Diferente de uma imposição de uma sentença do juiz. Sim, com certeza. Né? Que daí ganhou, outro nível. E aí a briga continua, né? Você resolve aquele processo, mas não resolve o conflito. Então continua insustentável a convivência dentro do condomínio. Esse pensamento dentro da mente do líder, como o síndico, que tem que estar ali no meio dessa comunidade, ele não pode só estar atuando com essa vertente de fazer as pessoas não terem conflito, ele é um leque de coisas, ainda mais isso. Então, é importante ele estar, assim, preparado, confiante, conhecer empresas que são sérias e pensar como é que ele contribui. Porque, vou dizer uma coisa, eu até hoje não conheço o síndico que sofre bullying dos moradores, do conselho, do que for, se está dando resultado. Se consegue comprovar os resultados, se consegue, às vezes, até trazer mais serviços e mais qualidade para o ambiente, para os moradores, e ainda assim reduzir custo. E tudo se torna uma como é que eu vou chamar?
um sistema sustentável. É o que a gente chama do ecossistema Ecozilla. Exatamente. Então, a ideia é, de fato, né, ajudar as pessoas a entenderem que sustentabilidade não é só água, energia e resíduo. Ela começa com uma boa gestão de gente que sabe, ou pelo menos está se organizando para saber o que está querendo fazer, planejar, aprovar e pôr em prática sem desperdício. Uhum. É esse tipo de gestão que é a gestão sustentável. E com isso, obviamente, fazendo todas as manutenções que são necessárias. Não é químico, mas tem que fazer o controle das pragas, dos possíveis problemas de saúde que não só os pets, como os próprios moradores e funcionários podem ter se tiver muita pestezinha dentro do condomínio, escorpião, entre outros. Né? Então, é importante fazer esse controle de pragas, é importante fazer um controle dos barulhos, que é o que a gente chama de conforto auditivo. A gente tem que saber respeitar os horários, quando se fala assim de pessoas abusando, né? Tem que também ter bom senso, porque eu acho que não é que é porque é de manhã, amanheceu, que você vai tocar a música no seu funk. Um funkzinho básico. Decibéis básicos um básico. Para ensurdeceder e irritar qualquer ser humano. Eu acho que é importante... Você sabe que uma coisa que eu não consigo entender, essas pessoas que colocam o som alto, na realidade, pela mediação, e aí vamos falar um pouquinho da mediação, elas querem só chamar atenção, porque hoje em dia existe uma coisa bem pequenininha assim, que você põe dentro do ouvido... E fica surdo. É bom, uma coisa de cada vez. Mas que você escuta na altura que você quer, até muito maior, muito mais alto do que se você estiver num ambiente como esse. Não, mas a pessoa não, ela quer incomodar os outros e isso torna a vida insustentável. Eu consigo entender, porque eu sou da época que para você mostrar que você tinha conseguido seu primeiro carro, você botava aquele som que valia mais do que o carro, que é para todo mundo saber, seus amigos andarem. Esse tipo de época, né? Então, acho que do eu mesmo sou um jeito... pouquinho mais antiga, eu vou falar para vocês que existia uma coisa que chamava Twitter. Twitter? Twitter eram os alto-falantes, que eram chamados caixas de som, ficavam nas portas, né? E em cima no console atrás, nos carros. E aí tinha um negócio redondinho, que era o Twitter, que o som saía mais agudo, para dar o equilíbrio com o som que saía nos alto-falantes. Né? Você vê que tinha na cultura. Histórica, cultura histórica. E aí... É porque eu conheço esse Twitter. Tem o baixo, tem aquela que toca o grave, aí tem o Twitter que toca o agudo, aí tem outro que toca o médio, o som médio. Então, e assim, tudo... Não é o Twitter, que é o aplicativo que virou X. Não é. Não é. A gente estava nessa era, foi mal, pessoal. Então, foi mal. Mas aí, voltando no Ecozilla, o Ecozilla ele tem, então, essa preocupação dessa sustentabilidade. Por exemplo, esses aparelhos todos que nós acabamos de falar aqui, gente, onde eles foram parar? Como eles foram descartados? Então, hoje nós temos um lixo eletrônico, mega lixo eletrônico, que ninguém fala onde está, porque ninguém sabe onde está, além de não saber, ignora, como dizia um amigo meu. Né? Então, assim, mas onde eles estão? Quais são os materiais que eles eram produzidos? Então, níquel, prata, ouro, cobre, tudo isso, olha, os dos resíduos. Olha, primeira coisa, resíduo é dinheiro. E do dinheiro, do resíduo que tem mais valor no mercado são exatamente os eletrônicos. Porque ali eles conseguem reciclar o ouro, a prata, o cobre, o bronze, tudo que é metal, que obviamente é para a indústria, para poder eles reutilizarem. Então tem um alto valor, uma grande procura no mercado, porque achar esses metais na natureza também dá muito desgaste, é muito complicado. Melhor, é mais fácil só reaproveitar. Reciclar é mais barato. É mais barato do que ir buscar lá na terra. Exatamente, do que ter que extrair da terra. Então a reciclagem é uma parte muito importante. Mas é um trabalho muito árduo que a gente vem desde 2017 tentando levar essa gestão mais sustentável para os condomínios. Naquela época, quando a gente começou,
Eu sou engenheiro eletricista, ele é administrador com pós em gestão ambiental, e não existia nada na época que nenhum estudo de sustentabilidade para condomínios. Então a gente procurou todas as certificações de construção, que é LEED, Aqua, as maiores do mundo, entre outras. Healthy Building Certificate. E todas eram para construção, para o prédio que está sendo erguido. Agora, o prédio que já existe, que obviamente é a grande maioria que existe no mundo, não tinha nada que falasse a respeito. Então, pegamos todas as melhores certificações do mundo, estudamos elas e fizemos o quê? Um apanhado do que a gente poderia aproveitar para o prédio que está em operação, ou seja, para todos os nossos condomínios. Então, a gente bolou a nossa própria certificação. E foi aí que a gente começou, em 2017, 2018, a levar a consultoria em sustentabilidade para condomínios. Hoje já passaram mais de 1.500, quase 2.000 condomínios que a gente já atendeu. E depois disso a gente também percebeu que o síndico, além de não saber muito sobre sustentabilidade, na verdade não sabia muito sobre muitas coisas. E aí que a gente começou com cursos e eventos que era justamente para levar conhecimento para síndico. Poder levar o conhecimento para os síndicos, para eles poderem aplicar aquilo que vocês estudaram de sustentabilidade lá dentro das certificações, para vocês levarem isso para dentro do condomínio. Vocês tiveram que fazer um trabalho de educação para poder trazer o produto final, que é a ideia da sustentabilidade dentro dos condomínios. Foi isso? Que em 2017 era um mercado aí muito menos explorado, e que quando a gente ia falar sobre energia solar, a gente era dois malucos, né? Porque o síndico virava para a gente e falava assim, aqui impossível, nunca vai ter. E a gente ficou insistindo. E hoje, se a gente demonstrando, não era nem insistindo, a gente ficou demonstrando, apresentando as empresas, explicando como é que era a tecnologia, né? A segurança de energia solar que nós já conhecemos desde criança. Quem nunca teve um relógio de energia, uma régua e energia, aquela que é energia solar para poder utilizar. Então, é a mesma tecnologia, só que muito mais amplificada, muito mais robusta, com muito mais tecnologia, né? E, obviamente, trazendo aí grandes resultados, porque lá na própria sede do Ecosila, a nossa conta é zerada todo mês, eu só pago a iluminação pública. Por quê? Porque eu tenho placas solares, né? A gente investiu nessa usina e tem anos que eu não pago. Quando eu contratei a energia solar, de cara, o que eu gastava com energia caiu pela metade, porque eu troquei o meu consumo de energia pela prestação da energia solar. Pelo financiamento. Então, até eu posso dizer, então, que a tecnologia e a sustentabilidade, elas andam de mão dada. Sempre. Desde, eu acho que quando se entende, né? Porque, inclusive, mesmo, a sustentabilidade surgiu não só, né, em conjunto com a tecnologia, mas por causa de toda a evolução tecnológica, com a Revolução Industrial, quando se descobriu a produção em massa, né, e esses equipamentos que podiam fazer grande volume de produtos, partimos para a globalização. Né? Demorou até os últimos tempos, mas chegamos lá. E olha o impacto que todas essas indústrias de extração de matéria-prima, de emissão de gases, de químicos que são constantemente relançados para a natureza e assim por diante. Então, tem essa parte realmente que é preocupante, que é o lado responsável, o lado que a gente tem que procurar mitigar. E tem o lado das benesses, das tecnologias que vão trazendo economias, que vão trazendo modernização, segurança, agilidade, assim como a gente está vendo a inteligência artificial aos poucos ajudando a transformar o ambiente, qualquer que seja, em algo mais polido, mesmo que seja artificialmente. A gente tem que ser aliado da tecnologia, com certeza, para poder trazer agilidade, porque se a gente não ganhar tempo para a gente, como é que a gente vai dar aquilo que a gente não tem? Mas milagre ninguém faz.
Então, se nós não fizermos, se você não fizer a sua parte, se você não fizer a sua parte, não adianta. E por isso a importância da capacitação. Por isso que a gente insiste em treinar síndico e levar essa informação adiante. Entendi. Por isso a existência da plataforma do Ecozila, que são cursos gravados. Não, então, E ao vivo. Nós temos aí Ao vivo e gravados. E até presenciais, né? Lógico que os presenciais acabam, né, circuncisando ali só por Fortaleza, por enquanto. Mas a gente tem os vídeos online que acontecem principalmente ao vivo, né? Primeiramente ao vivo, né? Inédito, onde quem participa das aulas ao vivo tem a oportunidade de trazer seus problemas, customizar aquela aula com o que você está vivendo. Né? Então, isso é muito bacana, uma oportunidade muito bacana. Você está com uma dúvida jurídica, você está no meio de uma aula com um advogado condominial, se ele joga a pergunta e vê como é que ele equaciona a resposta. Aprendemos todos. É muito importante essa participação, né? E qual a oportunidade de chegar no escritório de advocacia e dizer: arruma um tempinho que eu estou doido para desabafar e tu me dá uma dica. Então, isso é muito complexo. Então, as aulas são muito importantes para trazer essa oportunidade ao vivo. E olha, quem gostou, quer ver de novo, quem perdeu, quer assistir, a gente tem ela gravada e disponível para... Na realidade, quando eu lancei o primeiro Mulheres Condominiais aqui em São Paulo, que foi em 2022. 22 foi nós, não foi? Não, 23. 23. Foi 22. Corrigindo. Aí o Brasil inteiro viu o Mulheres Condominiais. Eu tive várias propostas de vários lugares que acabaram não acontecendo por N motivos diferentes, que é melhor a gente nem falar aqui. E o único que realmente, vejam, era o mais longe, né? Porque era em Fortaleza. Eu tinha notícia deles. Ela sofreu na nossa mão. Por quê? Porque ela não conhecia bem a gente ainda, mas muito bem recomendado e confiou que a gente poderia executar o trabalho. Organizar o evento o evento lá em Fortaleza, que acabou sendo no prédio mais importante de Fortaleza, o prédio né? mais chique, mais badalado, um prédio corporativo, né? Ninguém tinha feito evento para condomínios ali dentro, um auditório super chique, mais de 300 lugares. Lotou. Veio gente o dia todo, vieram pessoas da região inteira do Nordeste. Foi uma surpresa conseguir mobilizar tanta mulher junta, porque foi o primeiro evento assim para mulheres, só para mulheres que a gente fez. Olha, nem quando era só com homem, uso misturado, né, também, só com homem não. Mas sempre quando era misto, a gente não chegava nesse número. Mas todos eles sempre tiveram homens. Todos sempre tiveram homens. Não, para não polarizar. Quer dizer, como vocês bem sabem, ou quem não sabe, o movimento das mulheres condominiais não surgiu para poder botar a mulher em preferência, né, em detrimento do homem. Pelo contrário. É mesmo para poder te ouvir, né? Todos nós, mulheres, aprenderem como mulheres estão fazendo para copiar e os homens aprenderem o que é que tem de diferente que pode aprimorar. Se os homens... É somar, a ideia é somar. Somar aquilo que a gente está fazendo. E da mesma forma como a gente se aprende muito com os homens, né? Que também contribuem, os grandes benfeitores que, na verdade, protagonizaram, deram suporte para que esse movimento de gestão condominial ganhasse força e chegasse nos patamares que nós estamos hoje. Até com o Conselho Regional aí doidando para estar junto da gente, junto desse segmento, mas é muito bacana ver como esse mercado tem evoluído. E depois disso, né, principalmente no Nordeste, gente, eu falo com muita tranquilidade, porque conheço todas elas, gosto de todas elas, tem síndica de Sergipe, síndica de... Da Paraíba, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Então, principalmente ali no Nordeste, em cada um dos estados, as síndicas, mulheres, elas se organizaram, né, para poder melhorar, para poder se aperfeiçoar, para poder fazer um trabalho melhor com visibilidade. Por quê?
Porque a mulher, e aí eu falo com muita tranquilidade, quando a gente chega em casa, está tudo desarrumado, né? Então você tem que arrumar, porque as coisas não vão para os lugares automaticamente com pernas próprias. Em breve, não, estamos aí com os robôs aí que vão surgindo. Por enquanto, então as mulheres sempre tiveram o papel invisível. Era um trabalho que é insano, posso falar, que eu não gosto de trabalho doméstico. Graças a Deus, Deus me permitiu que eu estudasse para não ter que fazer diariamente, mas eu não deixo de fazer também, né? A gente tem que acaba fazendo alguma coisa ou outra, mas enfim, o fato é que o que nós vemos é que hoje todas as mulheres do segmento elas são olhadas de uma outra forma. E eu gosto muito de dar a visibilidade para todas elas, porque eu sei o que eu passei na minha vida profissional. Então, e isso ainda é uma constante, e não é só no segmento de condomínio, não. É médico, é engenheiro. Eu tenho amigas minhas engenheiras que são pessoas super preciosas e sofrem preconceito até hoje, né? Eu tenho uma moça que ela, acreditem, ela conserta computador e conserta celular. Não é comum a gente ver mulher consertando, né? E assim, ela tem uma loja própria. Chega lá, eles falam assim, ela me contando, eu dei muita risada. Eu vim para consertar. Pois não, você pode falar, que horas chega o rapaz? Não, mas eu conserto. Não, mas eu prefiro esperar o rapaz. E quem conserta é ela, não é o rapaz. E as pessoas, vejam, mulheres e homens, acham que qualquer coisa eletrônica tem que ser consertada por um homem. Né? Tudo muito cultural. Estereótipos, estigmas que as pessoas têm. Infelizmente, cresceu-se muito em uma determinada época em que realmente quem fazia esse papel era o homem, mas mudou muito, né? Então, eu acho que muita gente não tem a oportunidade de reconhecer ou não se dá o trabalho e até acha estranho. Né? E ela, assim, ela conserta computador, notebook com maestria. E deve, né? Com certeza. Né? E isso, voltando para o nosso mundo e voltando para o Ecozilla, aí nós fizemos aquele evento lá e depois eu trouxe vocês de parceiro para São Paulo. Quando ela chegou com o coração batendo, e aí, como é que estão as coisas? Chegou em Fortaleza, né, por evento. Aí a gente falou, não, tá tudo certo, fica tranquila. Ela muito. Viu, mas ela todo o tempo nervosa, não tem ninguém, vai dar gente, não chegou por vez, calma, e vão já chegar. Não, porque assim, gente, aqui em São Paulo as pessoas chegam antes, em Fortaleza elas chegam bem depois. Não é que elas moram longe, elas devem estar em algum lugar, por exemplo, praia, né? Já é outro ritmo. Outro ritmo. Por isso que aí lá a gente sempre coloca esse tempozinho maior para o começo do evento, para dar tempo todo mundo chegar. Porque a gente sabe também que em São Paulo, no caso, a pessoa às vezes está chegando, mas demora 2 horas. Também tem isso. E aí é diferente. Então, lá em Fortaleza o pessoal gosta. Mas o pessoal de Fortaleza, eu tenho que aqui deixar um abraço especial para todos, não vou nomear ninguém, mas para todos os meus amigos de Fortaleza, porque de verdade eu fui muito bem recebida, mas demais. E continuo sendo, né? Pela própria OAB, né? Já palestrei pela OAB lá em Fortaleza várias vezes, não foi uma só, graças a Deus, né? Porque assim, se você palestra uma vez só, ninguém gostou, né? Não chama de novo. Tem isso. Mas o Ecozilla realmente, ele veio com essa proposta e lá de Fortaleza, vocês também expandiram para todo o Nordeste, né? Sim, na verdade, eu acho que a base do nosso trabalho, ele me confirma isso também, é por causa do relacionamento. Então, não é nem questão de... O que é expandir para a gente? É conhecer gente, ter que conhecer gente bacana, que a gente se identifica, que tem um bom trabalho também, que ali ela tem até uma maneira diferente. A gente conhece gente que faz um storytelling maravilhoso. Toda vida que cria um evento, que cria um curso, um programa, tudo voltado com base num filme, que traduz aqueles pontos importantes daquele filme, os pontos que são importantes para uma boa liderança, para uma boa gestão, ou para uma boa convivência. Então tem
muita maneira legal, didática, diferente, que a gente acha curioso e que a gente só tem a oportunidade de conhecer mais quando a gente conhece a pessoa, que ela conta no olho da gente o projeto dela, que você vê a pessoa entusiasmadíssima, brilhando o olho, contando como é que é cada coisa. E a gente, de fato, espantado, porque além de dedicação, tempo, criatividade, né, é algo novo e a gente precisa sempre estar olhando coisa nova no nosso mercado, não é não? Sim. E também tem outra coisa, vocês veem que então o Ecozilla, na realidade, ele vem, mas ele vem na vertente de eventos, na vertente de talks, né? Exatamente. Assim, os Ecozilla Talks são os eventos do Ecozilla para as empresas que investem nesse nosso ecossistema, que permite a gente democratizar o conhecimento. Por isso que muitos dos nossos cursos, todos os nossos eventos próprios são gratuitos, né? Muitos dos serviços que a gente oferece de suporte, né? O síndico na gestão, com grupos de estudo, com mentores que estão lá ajudando a tirar dúvidas. Então, tudo isso é importante para que o síndico tenha um ambiente mais sustentável. E sustentável. Porque todo esse sistema é justamente para o sustentável. Então, é isso que eu ia falar. São os cursos, são o Ecozilla Talks, são as consultorias. Os eventos, as consultorias. Exato, as consultorias em relação ao próprio sustentabilidade. E a gestão do condomínio. Né? A gestão do condomínio como um todo. Então, tudo isso acaba formando aquilo que vocês denominaram Ecozilla. Pois é, e esse nome, todo mundo pergunta, e esse, inclusive, o nome da nossa empresa já foi confundido pelo querido amigo Rodrigo Carpar, que no Congresso de Fortaleza, que ele foi convidado para palestrar, ele carinhosamente chamou a gente de Godzilla. E eu achei o máximo, porque eu sempre gostei de Godzilla e que parece que é Ecozilla mesmo, e para mim é o monstro da sustentabilidade. Um pouco se acha pequeno. Mas e por que vocês escolheram Ecozilla? Então, o Ecozilla, ele, na verdade, assim como a sustentabilidade, ele é sinônimo de as múltiplas facetas da sustentabilidade, porque o Zilla, no latim, significa essas múltiplas folhas, múltiplas extensões, né, como se fossem ramificações de uma mesma coisa. E o que é a sustentabilidade, que tem todos esses aspectos da questão do fator humano, do social, do ambiental, do econômico, e cada uma dessas áreas tem todos os seus itens de preocupação, de contexto, como na parte social, não se estuda e procura melhorar só as pessoas que moram no condomínio, já considera o entorno, como é que aquele condomínio impacta na vizinhança ali. É um condomínio que só dá problema, que mais produz lixo, é o que mais produz, mais está irregular naquela vizinhança, ou é aquele condomínio que é exemplo, que o pessoal que mora dentro é gente do bem. E que, portanto, valoriza. E, portanto, valoriza. O que o mais importante é que eu sempre falo, tudo gira, se não for por amor, né? Que quando eu comecei com a mediação me chamaram de Matheus de Calcutá. A colega chamou de Matheus de Calcutá. Eu falei, então, se não é pelo amor, é pelo valor, né? Um condomínio sem conflito ou um condomínio sustentável, ele se autovaloriza, né? Se você for comprar um imóvel e você disser que tudo ali é sustentável, lixo reciclável, placa de energia solar, né? Reuso de água e mediação, gestão. Se você fizer esse sistema como um todo, naturalmente aquele imóvel ele vai ter uma valorização muito acima da média. Muito maior. Não só o condomínio, até se o síndico for profissional e se colocar no mercado, até ele, porque quem é que não quer um síndico que sabe harmonizar desde a manutenção a gestão do conflito, das confusões que estão rolando dentro do condomínio. Gente, é um cara, ele não é um síndico, ele é um semideus, porque é muita área diferente, é o cérebro direito e esquerdo funciona simultaneamente, 24 horas, à disposição de toda aquela comunidade. Porque o cara tem que ser técnico a ponto de ter conhecimento para poder contratar uma empresa de obra ou que vai, enfim, entender aquela linguagem de construção, de engenharia, né? E outra, você entender o lado do fator humano. É um canivete, né? Moderno,
dos dias de hoje, uma pessoa que está em condições de navegar por qualquer ambiente, sobretudo tipos de comunidades diferentes. Às vezes um síndico profissional tem condomínios de elite que tem lá seus problemas e seus conflitos, assim como o condomínio Minha Casa Minha Vida, o condomínio de subúrbio, e que às vezes áreas até mais perigosas. Tem muito síndico que está ajudando essas famílias que moram nesses ambientes também, né? Muitas vezes porque tem impulso, porque tem mulher e tem síndico, tem homem que consegue, sabe, manter uma certa autoridade sem perder a humanidade e a empatia. Na realidade, quando você tem uma autoridade, essa autoridade ela tem que ser reconhecida. Não é? Quando você reconhece uma autoridade de alguém, é porque esse alguém faz um bom trabalho. Então, ela passa a ter uma autoridade inerente àquele trabalho que ela faz. Por que a gente tem figuras públicas, né? Médicos de renome? O Zerbini, por exemplo, que fez a primeira cirurgia do coração, uma pessoa de destaque. Com certeza. Né? Então, a autoridade dele cardiológica faz com que toda aquela classe de medicina o reverencie até hoje, né? Porque foi ele que fez a primeira cirurgia de coração. Agora, como é que nós podemos trazer isso para dentro do condomínio? O síndico, de fato, ele tem que ter todos esses instrumentos sustentáveis e, com esses, aplicar ao condomínio para que o condomínio o reconheça como uma autoridade. Trazer resultado. Trazendo resultado. E antes disso, se preparar para saber o que fazer. Porque eu acho que o mais difícil que a gente não consegue passar na sala de aula é como é que você vai convencer a sua comunidade a mudar a mentalidade para o teu modelo de gestão. Sim. Para as tuas sugestões, para o teu plano, para o teu ideal de condomínio que você visualiza, que você pretende construir com eles. Eu acho que, olha, quem assim, acho que para o síndico também, o que é legal da sustentabilidade é porque ela dá resultados mensuráveis. Você pode dizer o quanto que você economizou de energia, o quanto que você reduziu de água, o quanto você melhorou na qualidade da água, porque hoje a nossa preocupação com água não é só mais se está tratada, não, isso é o básico, é o microplástico. E o que o condomínio devia aprender, eu sempre falo que o condomínio, e aí vocês vão falar assim, olha a comparação que ela está fazendo, mas um segmento que dá aula de sustentabilidade para o mundo é o nosso agronegócio. Sim. Né? O pessoal do agro, que todo mundo fala assim, aquele fazendeiro, está no meio do mato. Esse cara, os pequenos se organizaram, os grandes, cada um toca o seu negócio, os pequenos se organizaram em cooperativas. Sim. E hoje eles utilizam tudo sustentável, das máquinas, da venda, da produção, como é que eles vão plantar, como é que eles vão colher, como é que eles vão vender. Eles dão verdadeiras aulas de sustentabilidade. Com certeza. Né? Ajudando o desenvolvimento de muita comunidade, Exato. Se organizar. E da mesma forma, né, o e isso a gente pode fazer no condomínio. O síndico pode fazer no condomínio. Com certeza. Agora, ele só consegue chegar nesse patamar se ele tiver entregue o básico. Se ele tiver com a manutenção tudo ok, todo Sim. mundo feliz. Se ele conseguiu trazer melhorias a ponto também de trazer uma redução de custo de taxa de condomínio, para que as pessoas tenham um fôlego para daqui a pouco investir numa outra melhoria. Né? Então, é importante o síndico ter essa consciência que o bolso é o mesmo e o mundo já é muito caro. Então, quanto mais resultados ele puder pôr no currículo dele, de quantos condomínios com isso, eu reduzi de tanto para tanto, eu consegui zerar a conta de energia de tantos condomínios. E porque assim, a hora que você consegue, na parte técnica, diminuir custos, por exemplo, você começa a ter uma simpatia maior dos mediadores, sim, dos moradores, aliás, dos moradores, e também você consegue começar a diminuir os conflitos que tem lá dentro. Com certeza, é um ambiente muito mais harmônico. Eu já vi condomínios que foram desarmoniosos por muito tempo, até que resolveram se entender, algum bom senso baixou ali, também com a colaboração do síndico, que era muito participativo,
que eu acho também uma coisa muito importante. Eu acho que como líder, como gestor, você tem que saber não pôr a comunidade em circunstâncias de potenciais conflitos. Então, quanto você puder prevenir o conflito com atitudes que são para todo mundo, né? Convencer todo mundo, entender a importância de ser não igual, é qualitário, né? Dentro das comunidades, entendendo que algumas pessoas têm necessidades diferentes da sua, é o caso de cadeirantes, é o caso de pessoas com desafios, inclusive neurodivergentes. Então, a gente pensar um pouco do todo, porque se o nosso todo estiver feliz, é feliz todo mundo junto. Não tenha dúvida. E, na verdade, uma coisa curiosa, o índice de sustentabilidade nas organizações, nas instituições, é medido pelo grau de felicidade pesquisado naquela comunidade que convive. Então, quanto mais feliz é aquela comunidade, mais eles fazem coleta, mais eles são conscientes em relação ao consumo de água, mais eles consomem menos energia e se consomem, geralmente produzem a própria energia, que acham o máximo, porque você produzir a sua própria energia é luxo, é que nem você... É você produzir dinheiro, né? É que nem você plantar a própria comida. Exato. É você fazer dinheiro. E por isso que, gente, existem as hortas do condomínio, um trabalho legal, que traz até, não vou estender, mas até terapia ocupacional. Tem outra coisa, por exemplo, na horta, né, a hora que você ensina uma criança a plantar, ela vai dar valor para aquele alimento. Com certeza. Ela vai saber como foi plantado, como foi colhido, o que né? E às vezes você está influenciando no futuro, vai que pega gosto, aí vira cultiva plantas raras, abre uma floricultura. Porque hoje elas moram dentro de um quadradinho lá em cima, elas não têm essa convivência, né? E é muito legal, às vezes você está em casa, hoje eu vi muitas construções chiquérrimas, que você na própria pia, você tinha um cantinho assim, que foi organizado pelo arquiteto para plantar pequenas mudas de hortaliças e temperos, né, como alecrim, como orégano. Eu vou te dar um exemplo, assim por exemplo, da minha casa, no jardim da minha casa tinha uma mexeriqueira. Né? Eu vou contar e aí a gente vai terminar o programa. Tinha uma mexeriqueira, e essa mexeriqueira ela nasceu como? Eu e meu pai, a gente ficava chupando mexerica e jogando o caroço debaixo de um pé de café para ver qual ia nascer. Então, no Brasil, não precisa nem plantar, ele nasce. Né? Você não precisa abrir lá e plantar, ele nasce. E aquela mexeriqueira cresceu, 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 até o dia que ela ficou do tamanho do pé de café. Como tinha um outro pé de café no jardim, meu pai cortou aquele pé de café e ela subiu. Ela subiu e com o tempo ela foi sendo podada, meu pai faleceu no meio do caminho, ela foi sendo podada e eu moro numa rua que sai num colégio que tem quase 5.000 alunos. Eita. Muito bem. E a mexeriqueira subiu. Ela dava tanta mexerica que para entrar na garagem de casa, que ela estava perto da garagem, eu tinha que suspender os galhos, porque o peso das mexericas abaixava os galhos e o carro não passava. Né? As crianças todas passavam ali na rua e não sabiam que aquilo era mexerica. Mas adoravam mexerica. Adoravam mexerica que nasce na feira, que nasce no mercado, mas não nasce no pé de mexerica na rua que elas passam para ir para a escola. Elas não sabiam que aquilo era um pé de mexerica e o pai delas também não sabiam que aquilo era um pé de mexerica. Né? Tem todo esse cunho educacional que é muito interessante. E aí o que a gente fazia? Eu não esqueço, teve um dia que um caminhãozinho desses de entrega, o rapaz aí a gente ia colhendo, ia distribuindo para os amigos, para os parentes, para todo mundo. Quem pedia, podia pegar, não tinha problema nenhum. Aí um rapaz, eu não esqueço, porque daí ficaram só as que estavam lá em cima, quase 3 metros, não alcançavam. Ele falou, só me dá uma mexerica? Eu falei para ele, se você pegar para mim também. Ele subiu com o caminhão em cima da calçada, o caminhãozinho subiu, pegou uma escadinha. Nós enchemos aquele dia, sem brincadeira, gente. Nós enchemos mais de 10 sacos de mexerica desse tamanho, só com a parte de cima. E nenhuma criança pegou. Então, essa necessidade nos condomínios, muita coisa que se perdeu, tem a necessidade de voltar.
deles fazerem, o jardim é pequeno do condomínio, não tem importância. Imagina, dá para fazer um monte de coisa. Sobe na parede, faz um quadradinho aqui com... Não pode, tem que ver o tipo de árvore que vai plantar, porque tem raiz, né? Sim. Mas assim... Mas ervas. Não dá para plantar uma de fruta, hortaliça, mas ensina que nasce em algum lugar. A criança não sabe onde é que vem o brócolis. Exatamente. Do Pão de Açúcar. Olha a propaganda. Desculpa, a Bíblia, nem é mais a Bíblia. Mas assim, não é mais, não existe mais. Mas assim, aí o que acontece? O que a gente precisa falar tudo isso é a questão da sustentabilidade. Por que eu contei isso para vocês? Porque você tinha, naquele momento, a visão do plantio, né? A visão que você perpetua uma família também, né? E hoje as coisas estão se perdendo. Mas aí a pergunta que fica, é sustentável isso? Como é que responda aqui, comente, comente e compartilhe. É sustentável isso? Como vão ficar essas relações? Como é que vocês enxergam? Como é que vão ficar essas relações daqui 10 anos? Principalmente nos dias de hoje, que a gente está cada vez mais distante, independente, né? A gente está cada vez vivendo em apartamentos melhores, com mais programações na cidade, até no condomínio, cheio de recurso. Daqui a pouco você ou não quer mais sair mais de casa, ou está escolhendo alguma coisa mais intelectualizada, porque a dinâmica das cidades e do trabalho exige que a gente tire um tempo. Para quem consegue, né? Uhum. Para quem consegue é uma bênção, e para quem não consegue, trabalha para conseguir esse tempo. Então, até isso, né? Afinal das contas, a gente traz sempre muita informação para que não se perca tempo querendo inventar a roda, se ela já existe, a gente pode aprender com as melhores práticas. Essa é a nossa mentalidade, é isso que a gente pretende entregar para o mercado, e se no meio do caminho as pessoas abraçarem a ideia de se tornar mais sustentável, né, crescerem essa vontade dentro do condomínio de cada um, melhor para todos nós. E aí, com isso, eu vou pedir para vocês, está acabando o programa, né? E assim... Pesado, né? Não chora. Não chora. Não chora. A gente volta, pessoal. A gente volta, a gente vai voltar com eles, tem mais coisas ainda para falar. Eles estão agora vindo para São Paulo, já vieram do mesmo jeito que eles me receberam lá. Eu falei para eles, venham para São Paulo para eu recebê-los aqui. E aí a gente vem com essa parceria, né, para fazer eventos, para fazer outras coisas. Que bom que ela está gravando isso, porque vai que ela pisa na bola. Eu vou comentar lá, ó, gravado. E aí, assim, a gente realmente vai para todo ano, já fizemos os mulheres aqui, esse ano 2 mulheres condominiais, né? Teremos mais até o final do ano. Teremos a Ecozilla Talks em São Paulo também. Teremos, aí eu vou apoiar. Com certeza. Aí eu vou apoiar. Ela quem vai organizar, é só de frozão. E aí eu agradeço demais, pedindo para vocês que deixem um recado aí para quem está nos escutando. Para quem quiser conhecer um pouco mais da gente, do Ecozilla, saber quais são os próximos cursos e eventos, sigam a gente no Instagram, @Ecozilla, ZILLA. E agradecer novamente a Tende, a GK e a Repinte como patrocinadores, e novamente estar aqui pela segunda vez. Muito obrigado. E da minha parte, eu desejo que vocês, né, se interessem mais pela informação, pelo conhecimento, busquem, aproveitem todos os eventos que aparecem, todos os cursos que vocês tiverem a oportunidade, principalmente se ele for gratuito, porque com certeza ali por trás tem um profissional experiente querendo entregar alguma coisa para você. E tudo isso faz a diferença. A nossa comunidade é carente de amizade, é carente de gente séria, é carente de gente que quer se ajudar. Então, vem fazer parte da nossa comunidade, vem participar do que a gente tem proposto aí para vocês, porque no final das contas a gente vai fazer muitos amigos, vamos fazer um tremendo do networking e queremos muito, né, fazer parte do dia a dia também de vocês. Então, obrigada, viu, gente? Um grande abraço, pessoal. Super beijo. Até a próxima. E agora,
Estamos aqui terminando o nosso bate-papo com o Tiago, com o Marcos Lee, e agradecendo a audiência de vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, né? E sempre nos acompanhar, trazendo sempre novidades, sempre assuntos interessantes. E nada disso seria possível se não fossem os nossos patrocinadores. Atende Portaria, GK Condomínios e a Repinte. Até a próxima! Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.